Como Jesus se uniu com compaixão ao destino trágico da humanidade. Nos capítulos 3 e 4, o autor prossegue argumentando que Jesus é superior a Moisés, que liderou o povo de Israel através do deserto e construiu o tabernáculo. Jesus também é o líder do povo de Deus. Mas nele não vemos o construtor de apenas de uma tenda, mas sim de toda a criação. Então, o autor reconta a história de como os israelitas se rebelaram contra Moisés no deserto. E eles perderam a chance de entrar no descanso que Deus lhes ofereceu na terra prometida. E assim vem o segundo aviso. Se Jesus é maior do que Moisés, quão maior são os riscos que corremos se nos rebelarmos contra ele. Também estamos em um ambiente de natureza selvagem, onde temos que confiar em Deus, pois o futuro está na nova criação de Deus. Portanto, vamos nos certificar que não nos rebelamos como Israel no deserto e perdermos a oferta graciosa de Deus para entrar em sua nova criação. Nos capítulos 5 a 7, o autor compara Jesus com os sacerdotes de Israel que vêm da linhagem de Arão. Seu papel era de representar Israel diante de Deus e oferecer sacrifícios que reconciliavam ou cobriam os pecados do povo. Mas ele ressalta que os sacerdotes eram eles mesmos pessoas com falhas morais. E assim, eles constantemente tinham que oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, assim como por todos os outros. Era necessário algo mais, algo diferente. E então ele argumenta que Jesus era esse algo diferente. Ele é o supremo sacerdote, mas Jesus não veio da linhagem de Arão. Ao invés disso, Jesus era um sacerdote na ordem de Melquisedeque, aquele misterioso sacerdote rei da antiga Jerusalém. E ele aparece nas histórias de Abraão. Também encontramos no Salmo 110 que o rei messiânico da linhagem de Davi será um sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então esse é o ponto principal do autor. Jesus é o maior sacerdote-rei. Ele é moralmente impecável, está eternamente disponível para o seu povo. E assim ele é superior a qualquer outro mediador entre Deus e os humanos. Assim vem seu aviso nessa sessão. Rejeitar a Jesus é rejeitar a melhor e única chance de sermos totalmente reconciliados com Deus. Então não faça isso. O que nos leva à última comparação dos capítulos 8 a 10. O autor mostra como a morte de Jesus na cruz foi o maior sacrifício, superior a todos os sacrifícios de animais oferecidos no templo. Esses sacrifícios tinham que ser oferecidos constantemente, tanto diariamente quanto anualmente no dia da expiação. Jesus ofereceu a sua vida de uma vez por todas, e foi suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro. E assim, o autor adverte os leitores da carta sobre se afastarem de Jesus. É como dar as costas a uma oferta grandiosa do perdão de Deus. Por que você faria isso? O sacrifício de Jesus é permanente, ele diz, e é o fundamento para a nova aliança mencionada nos profetas, onde todos os pecados são perdoados. Então, agora que o autor elevou Jesus através de todos esses contrastes, essa seção final é o grande desafio para seguir Jesus. Então pense no todo. Em Jesus, eles encontraram a palavra de Deus. Em Jesus, eles têm esperança para a nova criação. Jesus é o eterno sacerdote deles, o sacrifício perfeito. E agora devem seguir todos os grandes modelos de fé encontrados em toda a história das Escrituras. E eles devem permanecer fiéis a Jesus, confiando que, apesar de todas as dificuldades e perseguições, Deus não abandonará o seu povo. Esse é o fluxo básico de pensamento em toda a carta. O que o autor chama aqui mesmo, no final, de uma breve palavra de exortação. Aqui estão algumas dicas extras para ler essa carta. Sempre que o autor cita as Escrituras do Antigo Testamento, o que acontece em quase todas as frases, pare. Procure a referência e leia a frase no seu contexto original. E, às vezes, você ficará perplexo, mas com mais frequência verá todos os tipos de conexões extras que você nunca teria observado de outra forma. O esforço vale totalmente a pena. Você também deve saber que essas passagens de advertência farão você se sentir desconfortável, e esse é o objetivo. Elas não estão lá para causar medo. Elas estão lá para te mostrar que rejeitar Jesus é tolice, porque ele é incrível. Todas essas advertências servem o propósito maior da carta, mostrar que Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus. E é disso que se trata a carta aos Hebreus.